dia, meus caros amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Alexandre do canal Histórias da História e eu estou fazendo esse vídeo hoje para homenagear uma pessoa que eu tenho bastante curiosidade em conhecer mais sobre a vida dele. O cara que eu vou apresentar para vocês hoje, né, se chama Cristóvão Colombo. Bom, já vamos começar com uma pequena correção. Cristóvão Colombo é uma adaptação do nome verdadeiro dele, né? Na verdade, ele se chamava Cristóforo Colombo. E por que isso? Porque ele era genovês, né? Então, na Itália se chama Cristóforo e não Cristóvão. Isso é uma tradução, né? Uma aportuguesização desse nome. Mas eu não estou aqui para falar sobre o que já se conhece sobre Colombo, né? Que Colombo descobriu a América no dia 12 de outubro de 1492. Não, isso aí é muito comum, muito trivial. A gente gosta de trazer informações novas, né, sobre as personalidades. E Colombo está cheio de coisas obscuras sobre a vida dele. Por exemplo, até a parte dos descobrimentos, né, não se sabe nada sobre Colombo. Mas como, Alexandre? Ele nasceu em Gênova. Sim, ele nasceu em Gênova, eu sei, eu estou ligado nisso. Só que a questão é a seguinte, né? Nós temos que, para entender a história, a gente tem que contextualizar ela no momento que ela estava acontecendo. E Gênova não era uma cidade da Península Italiana como a gente conhece hoje. Na verdade, Gênova era uma república. Gênova era uma república. E possuía territórios além da Península Italiana. Por exemplo, Gênova dominava a Ilha da Sardenha. A Ilha da Sardenha era um território genovês. A Ilha da Córcega era outro território genovês. A República de Gênova também tinha terras, né, no Mar Egeu. Algumas ilhas do Mar Egeu pertenciam à República de Gênova. E até um pedaço da Crimeia, lá onde hoje é a Rússia, também tinha terras genovesas lá. Eram posses da República de Gênova, né? E como é que eles foram conquistando isso? Bom, inicialmente, eles começaram com guerras, obviamente, né? Então a conquista da Córcega e da Sardenha foram através de guerras. Mas os genoveses sempre preferiram muito mais acordos comerciais do que guerras, né? E em 1291, os banqueiros genoveses financiam o Império de Niceia para a conquista da cidade de Constantinopla. E como espólio de guerra, né, ou seja, como o prêmio da vitória, eles ganham algumas ilhas no Mar Egeu, sendo que a principal era de Quios ou Quilos, né, e aquele território da Crimeia, como está mostrando no mapinha aqui em cima que está marcado para vocês. Então, qualquer um que nascesse nesses locais, nesses territórios, seria considerado genovês. Não precisava ter nascido necessariamente na cidade de Gênova, né? Se ele nascesse na Sardenha, ele era genovês. Se ele nascesse na Córcega, ele era genovês. Se ele nascesse nas ilhas do Mar Egeu, que pertenciam à República de Gênova, ele seria genovês. E se ele nascesse na Crimeia, a parte controlada por Gênova, ele também seria genovês. Então Colombo teria que ter nascido em poderia ter nascido em algum protetorado da República de Gênova, né? Bom, então vamos ver se eu consigo apresentar para vocês as propostas e as ideias de onde teria sido nascido exatamente Colombo. Existe uma pesquisadora espanhola chamada Marisa Azuara, certo? Essa senhora aqui, ó. Dona Marisa Azuara, ela fez um importante levantamento sobre a vida de Colombo, né? Baseada em muitos textos, em muitos trabalhos novos, recentes, em documentos recentemente descobertos, né? Mapas também recentemente descobertos, que podem ser atribuídos a Colombo, né? Então, o que ela diz, né? Ela começa a sua ilustração baseado no livro do segundo filho do Colombo, que se chama Dom Fernando Colombo. Dom, guardem bem esse Dom aí. Cabral também Colombo, desculpe,
também era Dom Cristóvão Colombo, ou Dom Cristóforo Colombo, né? Mas isso a gente vai tratar em outro vídeo, essa nomenclatura nobre de Colombo, certo? Bom, Dom Fernando escreveu um livro chamado As Aventuras do Almirante Cristóvão Colombo, certo? Que na época não foi dada a devida importância para essa obra. Colombo tinha caído em descrédito, obviamente, certo? E tanto que o território, né, a América, ela se dá a Américo Vespúcio e não a Cristóvão Colombo, porque Cristóvão Colombo morreu acreditando que teria chego às Índias. E isso nós vamos analisar em outro vídeo também, não se preocupem, certo? Agora nós vamos nos ater aonde Cristóvão Colombo poderia ter nascido. Bom, vamos começar pelo próprio filho dele, né, o Dom Fernando. O que Dom Fernando fala? Dom Fernando diz no seu livro, como vocês podem ver aqui também, que Colombo era genovês procedente de Terra Rossa, né, ou Terra Rubra. Bom, isso pode ser uma localidade nos territórios da República de Gênova. Será que existe alguma localidade que pertencia à República de Gênova que se chamava Terra Rossa ou Terra Rubra? Não, não tem. Não existe essa localidade com esse nome. Parecia ser um beco sem saída, mas se levantou uma possibilidade. E se Terra Rossa não fosse o nome de uma localidade, e sim um nome de família? Aí nós estamos tendo uma luz. Sim, você se lembra que eu falei que a ilha da Sardenha foi conquistada pelos genoveses? Pois é, uma das famílias que foram para novo protetorado, né, genovês, se chamava Terra Rossa, né, que do italiano, né, se você traduzir para o espanhol, é Terra Rubra, ou se você trazer para o português, quer dizer Terra Vermelha. Então havia a família dos Terra Rossa, que instalaram seus feudos, se instalaram ali e começaram a gerar um grande patrimônio na região. Bom, um dos pontos que a gente consegue ligar o texto do filho à Sardenha está aí. Vamos mais adiante um pouquinho, certo? Vamos agora pensar no idioma que Colombo falava. Colombo era um cara muito culto, não vamos nos esquecer disso, né? Colombo falava perfeitamente o castelhano, Colombo falava o latim, Colombo falava o romance, que era uma língua típica da região de Aragão e da Sardenha também, vamos manter um pouco a Sardenha na mente, tá? E também Colombo dominava o grego, Colombo falava o grego também. Com certeza falava em Portugal, uma vez que ele já tinha morado falava o português, desculpe, uma vez que ele já tinha morado 8 anos em Portugal, antes de ir para a corte espanhola. E mais, Colombo também trabalhou para alguns navegadores portugueses. Mas isso nós vamos ver em outro vídeo também. Então Colombo era um cara muito culto, muito inteligente, né? Sabia bastante, tinha bastante conhecimento. O que também contrasta muito com a ideia de um simples tecelão, né? Como a história oficial diz, né, que Colombo era um simples tecelão, né, o pai dele era tecelão, ele virou tecelão também. Mas Colombo, como eu já falei, falava alguns idiomas, né, dominava alguns idiomas na escrita e na fala, e provavelmente também na leitura. Então você tem que ter um bom conhecimento de línguas para poder dominar esses três aportes da linguagem, tá? Bom, Colombo se expressava principalmente em castelhano. Castelhano. Mas não usava simplesmente o castelhano, né? No meio dos textos dele, ele colocava algumas palavras da origem romance, né? Da língua romance. E isso chama muita atenção, porque em Castela não se falava essa língua, né? Não vamos nos esquecer que Castela era um reino e Aragão era outro reino, apesar dos dois reis, do rei e da rainha, terem se unido em matrimônio. Certo? Bom, então vamos lá. Por que Colombo falava em castelhano e não falava em aragonês? Isso nós vamos ver no próximo, em outro vídeo, tá? Não se preocupem, tudo vai ser devidamente esclarecido. Bom,
Colombo, né, usava esses dialetos que foram tipicamente introduzidos na Sardenha, desculpe, durante a colonização que o rei de Aragão fez sobre Castela. E também, né, era a língua falada na região. Então Colombo conhecia isso. Conhecia e dominava essa língua muito bem, mas preferia escrever em castelhano, certo? Bom, já é mais um segundo ponto interessante sobre a vida do Colombo. Vamos ver mais uma coisa também. Quando Colombo se retrata aos reis, né, a Dona Isabel de Castela e Dom Fernando de Aragão, né, ele se reporta da seguinte forma: Rei e rainha, meus senhores naturais. Bom, para você poder falar sobre isso, meus senhores naturais, significa que você teria que ter nascido num dos domínios de Castela ou de Aragão. Mas Colombo não era genovês? Era genovês. Isso não se tem dúvida. Ele mesmo escreve isso, certo? E de onde que vem esse tratamento, uma vez que só poderia ser utilizado se ele fosse natural de uma das áreas, de uma das terras conquistadas ou da própria Península Espanhola? Vamos pegar Castela, já que ele dominava o castelhano e deixou muitos textos em castelhano. Castela nunca foi expansionista marítima. Castela sempre ficou presa ao que hoje é a Espanha. Todo o reino de Castela, apesar de ser muito maior do que Aragão, só ficou no território hoje espanhol. Então, se Colombo não pertence à parte castelhana, certo? Ele deve pertencer à parte aragonesa. Ele precisaria, naturalmente, ter algum vínculo com Aragão. E olha, tem uma coisa interessante que eu devo dizer para vocês. Realmente há uma coisa bem legal aí. Bom, Aragão era um reino relativamente pequeno. Não tinha como bater de frente com Castela. O que Aragão faz? Se volta para o mar Mediterrâneo, obviamente. E a primeira conquista que os aragoneses têm é o reino de Maiorca. O reino de Maiorca é anexado à coroa de Aragão. Depois dessa anexação, eles continuam suas navegações e suas conquistas. Aonde que eles vão bater? Na Sicília. A Sicília é rapidamente conquistada pela coroa de Aragão. Só que a Sicília nunca pertenceu a Gênova. A Sicília sempre foi um reino independente, né? Nada a ver com Aragão, nada a ver com Gênova. E Sardenha? Bom, eles também conquistam uma boa parte da Sardenha, não toda, mas a conquistam, certo? E ficam de fora 3 reinos, até 1471, se não me falte a memória. A data correta vai aparecer aqui embaixo. Então, a partir do momento que eles conquistam toda a ilha da Sardenha, o Colombo também pode utilizar rei e rainha, meus senhores naturais. Por quê? A partir do momento que esses territórios são conquistados pela coroa de Aragão, isso dá autoridade para que todas as pessoas nascidas nessas localidades também possam se retratar como filhos naturais do rei e da rainha. Como nessa época Fernando de Aragão e Isabel de Castela eram casados, ou seja, formavam uma união interessante, né? Uma vez que Dona Isabel tinha total domínio sobre o seu reinado, ou seja, a coroa de Castela. E Fernando de Aragão não podia dar pitaco sobre Castela, assim como Dona Isabel também não podia dar pitaco sobre Aragão. Certo? Todo o comando do reino aragonês era feita por Fernando e não por Dona Isabel, né? Mas vamos seguir em frente. Bom, esse daí é mais uma evidência de que Colombo provavelmente tenha nascido na Sardenha, tá? Também tem uma outra coisa interessante sobre Colombo, que é o seguinte: quando eles fazem as tentativas para a viagem de Colombo, né,
isso em 1492, uma série de acordos e reuniões são feitos entre o navegador e a Casa Real. Tá? Entre elas, né, Colombo ganha o direito de reaver o seu escudo de família. Apesar de ele nunca tê-lo usado, né, vamos falar bem a verdade nisso. E isso também vai ser um outro momento que a gente vai discutir mais tarde. Juntamente com o escudo, eles são, os reis de Castela reconhecem a condição de Colombo de usar o dom. Sim, o dom só era utilizado por quem fosse nobre. E se Colombo era tecelão, como é que ele ganha isso? Antes mesmo de iniciar as navegações. Bom, na Ilha da Sardenha existe uma tradição que foi feita em 1423, se não me falte a memória, quando inicia-se a conquista desse território pelos aragoneses. Né? Qual era essa peculiaridade? Bom, para que Colombo pudesse usar o dom, certo? Bom e dom, aproveitando a redundância das palavras, né? Era o título nobiliárquico, ou seja, era um título de nobreza que se dava, mas era em reconhecimento, uma vez que na Sardenha você tinha esse título de dom, ele era vinculado a um outro título, chamado título de generositat. E esse título ele era estendido a todos os seus descendentes. E isso só acontecia na Sardenha. O Dom Fernando e o Dom Diego, que são os dois filhos de Colombo, não foram assim pessoas que tiveram a mesma relevância do pai. É claro, foram importantes também na sua época e no seu tempo, mas eles também não fizeram por mérito para isso. E outra coisa interessante é que os navegadores da época, nenhum deles teve o mesmo reconhecimento, apenas Colombo. Então isso leva a crer mais um quebra-cabeça, mais uma parte desse quebra-cabeças, que Colombo realmente nasceu no território da Sardenha. Né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que ele tenha ficado bem esclarecedor. Eu vou botar as figuras, né? Vocês vão ver que a coincidência é bastante grande e faz a gente pensar. Colombo era genovês. Sim, nascido no território genovês da Sardenha. Fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. E agora um comercial, porque nós temos um parceiro, certo? Que é a Nova Lanches Darth Vader. Fiquem com o comercial e espero que vocês reconheçam o garoto propaganda. Um forte abraço para vocês e já estou preparando a continuação desse vídeo de Colombo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O que vocês acham de um X agora? Agora da nova casa de lanches Darth Vader, pela tela entrega. O número tá passando aqui embaixo, cara. Ó, baita X desses. Só R$12, cara. Só R$12. Olha aqui o tamanho da coisa. Ó o recheio. Ó o recheio. Ó o recheio aqui, ó. Ó o recheio. Olha aqui o recheio. Hein, cara? O que vocês acham? Por R$12, cara? Tela entrega grátis?